Boa noite a todas e todos, irmãs e irmãos da nossa Escola Jesus Cristo. Uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Este trabalho do Grupo Emanuel, que acontece todas as segundas-feiras, no horário das 18h30. Esse trabalho se encontra entre o estudo da educação mediúnica, que acontece às 17 horas, com as aulas da nossa querida Alcione, e fica entre as aulas da Alcione, desse estudo da mediunidade, e também a reunião de oração e irradiação. Então, meus irmãos, que possamos nos conectar em pensamento, em sentimentos, estarmos aqui unidos para mais uma reflexão. E como preparação para a nossa prece inicial, eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. E diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, diante de Ti, com os nossos corações voltados para este momento de reflexão, este momento em que nos encontramos irmanados em pensamentos, em sentimentos, e queremos, através do Teu coração bondoso, misericordioso, pedir que nos ampares, nos auxilies
que possamos meditar juntos, compreender melhor os teus santos ensinamentos, as tuas palavras, os teus atos, os teus gestos, Jesus, tão claros, tão óbvios, e todos ainda estamos a caminho, aprendendo, pequeninos que somos, imperfeitos ainda, um tanto quanto impacientes, um tanto quanto intolerantes. Que a tua mão misericordiosa, o teu santo e divino amparo esteja a nos guiar, esteja a nos sustentar. Que a nossa reflexão seja proveitosa e que chegue até os corações que se encontram tristes, aflitos, que possamos nos unir e irradiar para todos eles o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nos coube aqui a mensagem de André Luiz, recebida por Valdo Vieira, que se encontra no prefácio, nós temos desse livro um prefácio de Emmanuel, um prefácio lindo, maravilhoso, que tem o mesmo nome, Sol nas Almas. Esse livro belíssimo, que foi recebido, é a sua primeira edição, de 4 de julho de 1964. Sol nas Almas, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, e o prefácio com o mesmo nome, lindíssimo, Sol nas Almas, o prefácio feito por Emmanuel. Então, meus irmãos, o tema, dessa nossa reflexão de hoje é a paciência. E sabemos que a paciência é uma virtude, essa virtude de tentar manter esse controle emocional, tentar nos mantermos equilibrados emocionalmente, com calma. E o mais importante, o tempo todo, o que é difícil, para todos nós, seres aqui encarnados, imperfeitos, aqui nessa definição, ao longo do tempo, o maior tempo que pudermos, nos tornarmos pacientes. Isso quer dizer em qualquer lugar. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. Então, é a capacidade que nós temos de suportar aqueles incômodos, as dificuldades de outra pessoa e também as nossas dificuldades, dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. É importante que nos atentemos para isso. Qualquer hora e em qualquer lugar. Na verdade, nossa obrigação seria exatamente essa: sermos pacientes a qualquer hora e em qualquer lugar. E o título da mensagem de André Luiz é Paciência de Uso Externo. Essa mensagem é de número 18, que se encontra no livro Sol nas Almas. E André Luiz nos diz: indiscutivelmente, a paciência, qualquer que seja a expressão em que se manifeste, vem a ser atitude benéfica por assustar a explosão de males imprevisíveis. Em muitos casos, no entanto, apenas depois da desencarnação é que verificamos existir um tipo de paciência que às vezes ajuda ao próximo e que por isso não deixa de possuir o seu mérito, mas não nos favorece como julgamos.
É uma espécie de meia paciência que se exprime exclusivamente nos processos de luta e provação. Esses processos, ele vai dizer agora, né, em que a pessoa se sabe observada e louvada por admiradores e amigos, com o risco de converter o valor moral em vaidade encoberta. E esse trecho me faz lembrar aqui as pregações de seu Rubinho, e com aquele jeito todo peculiar em que nos chamava a atenção para um certo cidadão que era tido no grupo espírita em que frequentava como um homem muito paciente, muito calmo, muito tranquilo, falava baixinho, respondia a todos muito educadamente, mas quando chegava a casa, como nos dizia seu Rubinho, era como um trovão. Então, é exatamente o que André Luiz nos chama a atenção, que nós possamos nos atentar para essa meia paciência, né? Metade paciência. E também, numa das palestras, né, de André Trigueiro, uma palestra que ele fez na nossa escola Jesus Cristo, e que me chamou muito a atenção, quando ele dizia que nos grupos espíritas, normalmente, encontrava aquelas pessoas muito educadas, gentis, falando baixinho. E aí, depois de uma semana, duas, um mês de convivência, viam aquelas pessoas que entravam recentemente no grupo, que aquela fala, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, muitas vezes muito doce, às vezes era só naquele instante. Então, que nós possamos pensar, refletir, né, nessa meia paciência, nessa meia gentileza. Não que não tenhamos esse cuidado para com a gentileza com os outros, de recebermos o outro com gentileza, mas que essa gentileza seja una, ela esteja em todos os momentos, em todas as horas. Não seja uma mera meia paciência, uma mera meia tolerância, né? É para isso que nos chama atenção, né? Tanto a fala de seu Rubinho quanto a de André Trigueiro. Claro, todos nós queremos ser pessoas delicadas, pessoas gentis, queremos nos tornar o melhor possível. Como diz a nossa irmã Alcione, ela quer ser anjo. Nós devemos querer ser anjos. Sim, queremos ser um dia, mas para isso a gente precisa realmente viver, treinar, mas no sentido de vivenciar, né, essa mudança em cada um de nós. E André Luiz continua. Ele vai aqui continuar, sem dúvida, que nos cabe resguardar a serenidade própria. Olha aí, né? Precisamos sim ter essa serenidade própria. Essa serenidade à frente de quaisquer dificuldades, pequenas ou grandes, ocultas ou vistas. Todavia, convém acautelar-nos contra a meia paciência, suscetível de se desdobrar de instante para outro na hipertrofia do amor próprio, transfigurando dignidade pessoal em orgulho. Estão percebendo, então eu agora aqui preciso me comportar devidamente, né? Eu estou sendo observada, eu preciso mudar meu tom de voz. Então, que nós não deixemos, né, esta meia paciência nos tornar suscetíveis a essa hipertrofia do amor próprio, né? Transfigurando essa dignidade pessoal de sermos realmente pessoas pacientes, tolerantes, em orgulho, em pessoas orgulhosas só porque estamos sendo assistidos, estamos sendo observados. Essa calma, continua André Luiz,
de metade somente aparece nas dores consideradas honrosas para a vítima. Então, aquela pessoa a quem nós estamos tratando com total paciência, com muito carinho, né, com alegria, com dedicação, ela está recebendo, claro, ela está recebendo aquele nosso desejo. Muitas vezes, é, nessa situação de meia paciência, de meia tolerância, nós ali estamos realmente levando aquela pessoa uma sensação de bem-estar, né, de acolhimento. Então, André Luiz fala aqui que essa calma de metade, ela somente aparece nas dores consideradas honrosas para a vítima. Vejam, as criaturas ameaçadas por semelhante perigo sabem sempre tolerar com um sorriso bem posto o escárnio das inteligências reconhecidamente mal intencionadas, do ponto de vista público, porque isso lhes consolida a superioridade ante o senso comum. No entanto, não aguentam caladas a alfinetada de um parente menos feliz. Então, essa metade paciência num lugar, metade paciência em outro, é algo que nos torna pessoas também orgulhosas, impacientes, prepotentes, na verdade, falsas. E precisamos ter esse cuidado de não transformar esse momento de delicadeza, né, num momento em que orgulhosamente me percebo valorizada, me percebo ali naquele momento observada, né? Então ele continua dizendo: não aguentam caladas a alfinetada de um parente menos feliz, suportam o escárnio, mas porque naquele momento o escárnio é feito, né, por aquelas pessoas que, num ponto de vista público, né, consolida a superioridade, né, ante o senso comum. É muito importante que nos atentemos para estes lugares, estes locais, muitas vezes, né, em que não nos comportamos naturalmente, em que usamos de subterfúgios, em que usamos de uma meia paciência, de uma meia tolerância, que na verdade não está completa dentro de nós. Me faz lembrar aqui também, né, os momentos de infelicidade, de dores, né, em que muitas vezes Chico foi colocado, foi apanhado na sua infância, na sua adolescência, e que a sua mãe lhe deu o conselho, né, que nos momentos de impaciência, nos momentos da dor, que ele pusesse a água da paz na boca, né? E nós sabemos que a água da paz poderia ser a água da bica mesmo, aquela que, quando estamos diante de um parente menos feliz, como André Luiz nos fala aqui, que muitas vezes vem com alfinetadas, muitas vezes nós não toleramos e queremos revidar, que nós possamos seguir o conselho, de Maria João de Deus, a Chico. Coloquemos a água da paz em nossas bocas, fiquemos ali quietinhos, de boca fechada com a água, né? Esperando o momento de nos acalmar e aí sim, né? Passarmos por aquele momento e sermos pacientes, nem que seja usando esse mecanismo. E André Luiz continua: são capazes de doar 100 mil reais a uma campanha de beneficência que congregue personalidades importantes. Novamente, meus irmãos, num outro ambiente em que há personalidades importantes, estamos sendo observados, né? Somos capazes de doar muito dinheiro, fazermos doações volumosas, que congregue personalidades importantes. Novamente, estejamos sendo filmados, né? Contudo,
não deixam de acompanhar com alguma repreensão o vintém, aquele centavo que entregam à porta ao mendigo, que imaginam em condições reprováveis. Quando estamos, olha a questão da superioridade mais uma vez, quando estamos aqui agora numa posição que nos sentimos superiores, né, àquele mendigo, queremos muitas vezes saber o que ele fará com o dinheiro que demos, né? Qual vai ser a atitude, o que ele vai comprar com aquele dinheiro. Então, nessas situações, mais uma vez nos comportamos, né, de uma maneira dualista. E André Luiz continua: perdem nobremente numa contenda no foro onde observadores cultos lhes inspecionam os modos. Mais uma vez, sendo observados aqui, né? O exemplo aqui é de observadores cultos que lhes inspecionam os modos. Então, mostrando a maneira de nos comportar, né? Que devemos muitas vezes diante de pessoas mais cultas, mais importantes, e aí a pessoa chega à casa, como ele vai dizer aqui, né? Muitas vezes são contraditórias no seu jeito de agir, mas irritam-se em família ao serem contraditadas em singelas opiniões. Então, diante de pessoas muito importantes, né, mantém-se, acatam a opinião, mesmo que discordem, mas por uma questão de elegância, por uma questão de aparência, né, por estarmos sendo observados muitas vezes, caímos aqui mais uma vez nessa dupla, né, nessa dupla paciência, nessa dupla tolerância, nessa dupla forma de agir. E mais adiante ele diz: testemunham extremada abnegação na residência de companheiros e recusam indignadas o servicinho da limpeza na própria casa. Então, muitas vezes, na casa dos outros, estamos lá sendo recebidos, fazemos de tudo, vamos para a cozinha, fazemos o almoço, ajudamos, limpamos, mas muitas vezes, quando estamos na nossa própria casa, nos recusamos, né? Não temos paciência para limpar, para fazer o serviço, né? Que nos cabe também, pois se moramos neste mesmo lar, nesta mesma casa, temos obrigações ali a cumprir. E aí ali, nessa situação, nós nos recusamos indignados, enquanto na casa dos outros nos colocamos em extremada abnegação. Muitas vezes, né, ouço a frase, né, que as pessoas querem salvar o mundo, mas não lavam a louça em casa, né? Querem salvar o mundo, mas não são capazes de lavar a louça em casa, na colaboração que nos cabe. E é verdade, né? Muitas vezes queremos fazer coisas enormes fora da nossa casa e queremos salvar o mundo, queremos fazer tudo que muitas vezes é relevante, é importante, é essencial, mas esquecemos que antes precisamos fazer em casa, começar em casa, o que nos cabe com as pessoas mais próximas, as pessoas as quais, como André Luiz no início nos diz, nos são confiadas. Não é à toa que nós estamos juntos, estamos vivendo numa mesma encarnação, com a mesma proximidade, né? E ele diz: precavemo-nos contra a paciência de uso externo. Então, meus irmãos, essa paciência de uso externo, precisamos nos precaver, tomar muito cuidado com ela. Paciência real, ele continua, paciência firme é aquela que sabe sofrer dignamente diante dos outros ou a sós consigo. Essa paciência tem que ser a mesma. A gente sabe que é muito difícil, mas precisamos nos esforçar para que ela seja a mesma.
diante dos outros e conosco, sozinhos, conosco mesmos. Seja na rua ou no lar, ele continua, carregando o ouro da consideração humana ou a pedra das pequeninas humilhações da existência. Ou se estivermos, diante dos outros, naquele momento, do ouro da consideração, em que estamos diante de pessoas importantes, de momentos importantes, ou se estamos diante de pequeninas humilhações, também precisamos da mesma paciência. E ele diz, auxiliando para o bem dos outros em todas as situações, onde e como a lei de Deus apontar e quiser. Olha que beleza, meus irmãos, que maravilha. No livro chamado Paciência, de Emmanuel, recebido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros, e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor. Sorri ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Então vejam, meus irmãos, olha a confirmação mais uma vez, Seja aqui ou além, em qualquer lugar, que sejamos pacientes, sejamos tolerantes. E ainda eu trouxe um pequeno trecho em que Chico Xavier, ele nos fala da paciência, esse querido amigo, benfeitor de nossas almas, Chico Xavier, que no próximo dia 2 de abril faria 111 anos, nosso querido Chico, nascido no dia 2 de abril de 1910. Chico, exemplo, Chico que tanto sofreu, Chico que foi exemplo de paciência extrema. Sabemos que não somos o Chico, mas nós queremos um dia sermos como Chico. E para isso precisamos observar, perceber, abrir os canais para que recebamos todas essas experiências dos nossos irmãos evoluídos, como Chico, que jamais percamos essa paciência, esse bom humor como ele, mesmo diante da dor, diante das inúmeras pneumonias que teve, das inúmeras crises de angina. Sabemos de relatos de quanto Chico foi paciente, E ele diz, essa palavra é a palavra de Chico: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Todo problema só é solucionado se houver paciência. Ele diz que a paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, exemplo dele, que não reagia às provocações, colocava a água da paz na boca, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Então, quem está nos provocando a ser impacientes quer exatamente isso, que a nossa reação seja essa. E ele ainda diz que é a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência. Vejam só,
Mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Então, meus irmãos, aqui é um conselho dentro do outro, né? Que nós sigamos o exemplo de Chico, que seguia os exemplos dos benfeitores que o acompanhavam, e que nós possamos seguir os exemplos de uma figura como Chico, que tanta paciência teve para com todos. E ele termina: os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Todos têm problemas. A forma com que atravessamos, a forma com que caminhamos para a vida é que vai fazer a diferença, é que vai nos proporcionar essa paciência inteira, né? Não essa paciência, essa metade de paciência, como nos chama a atenção a mensagem de André Luiz. E ainda tem a paciência segundo Emmanuel, que é muito bonito, vale a pena ser lida ou relida, né? Em que ele fala da beneficência, sim, para com todos. Ele fala do prato dividido, de vestir aos nus, o remédio para os doentes, mas muito interessante, ele fala do consolo aos tristes, né? A esperança a todos que choram, mas uma coisa muito importante no meio da mensagem que Emmanuel fala, né? É a paciência, segundo ele. Há um momento muito interessante que vem coadunar com que nós ouvimos de Chico, nós estamos ouvindo através de André Luiz. Ele diz: entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Então é muito bom consolar todas as pessoas que estão à nossa volta, e aí as pessoas estão observando, estão vendo, sim, mas ele fala de outros setores e ele dá o exemplo da compreensão em família, do trabalho sem queixa, a cooperação dentro de casa sem atrito. E a mensagem é muito bonita, o respeito aos problemas, né? O silêncio às provocações. Vale a pena, meus irmãos, ler essa linda mensagem também. Então, muitas vezes nós temos a ilusão de que o que nos tira a paciência são as coisas externas. Porém, a forma como enxergamos e reagimos a essas coisas é que vai fazer a diferença, como nos ensina Chico, como nos ensina Emmanuel e o próprio André Luiz em sua mensagem. Nós podemos mudar a forma, rever o nosso olhar e reagir diante da adversidade. Em Mateus 6, 22 e 23, esses dois trechos, há um momento em que Jesus, ele aqui nos traça um roteiro, logo após ele ensinar a oração do Pai Nosso, né? Ele faz esse pronunciamento que pode ser um potencial transformador para as nossas vidas. E Jesus nos diz que a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará iluminado. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Vejam, meus irmãos, a candeia do corpo são os olhos. Esses olhos, claro que Jesus quis nos dizer os nossos olhos espirituais, né? O que estamos olhando, de que forma estamos olhando, né? Buscamos o que há de bom naquela experiência. Se aquela experiência é ruim, tentemos buscar algo de bom nela para que nos iluminemos, um sentido para aquilo, né? Para aquela diversidade que muitas vezes nós não enxergamos.
não podemos mudar muitas vezes essas situações, né? Não temos condições de mudar, mas nós, meus irmãos, podemos tentar mudar as situações. Nós tentamos muitas vezes mudar as pessoas e mudar essas situações perdendo a paciência. E muitas vezes nós não conseguimos, porque aquela situação nós temos que passar por ela. Outras nós podemos mudar o rumo, tentar, mas em algumas nós nos vemos fechados mesmo, porque precisamos passar por elas, né? Então, se nesse momento em que nós passamos por esse momento, né, de dificuldade, por essas situações, se nós perdemos a paciência, é porque nós não estamos enxergando direito, mas a solução está em nós, em cada um de nós. O que está à nossa volta, muitas vezes, nós não podemos mudar, realmente não podemos mudar, mas nós, intimamente, nós podemos fazer algo, né? Olhar o percurso, mudar o que nós estamos fazendo, a maneira como estamos reagindo. Certa vez eu ouvi de um amigo espírita, eu vou ser rápida porque o tempo já avançou, um amigo espírita que ele se dizia muito impaciente, né? E ele queria muito vencer a sua impaciência. E ele disse que o que o deixava mais impaciente durante o dia era o percurso que ele tinha que fazer ao buscar o seu filho na escola. Vejam, meus irmãos, ele enfrentava 20 minutos de engarrafamento, mais ou menos 30 minutos, não me recordo bem. E aí um dia, ele, sendo espírita, uma pessoa que tinha algum conhecimento, queria tentar se melhorar, tirar dele aquela impaciência, porque aquilo acontecia todos os dias. E aí eram 20 minutos a cada dia, e no final de 365 dias, imaginem, né, a quantidade de impaciência dele. E ele queria se livrar dessa impaciência. E um dia no carro ele fez uma oração no engarrafamento, mas ele fez uma oração pedindo a Jesus não para eliminar aquele momento dele, aquele problema dele, mas que o fizesse abrir os olhos, que ele pudesse ter um olhar diferente, né? Enxergar positivamente aquele momento. Uma coisa boba, uma coisa mínima. Mas vejam, nesses pequenos exemplos, nós podemos fazer mudanças em nós em coisas maiores. E aí, certamente, nós não enxergamos direito e só a prece, né, ela pode nos ajudar a ver com outros olhos, os olhos espirituais. E aí ele pensou, né? E como a gente pode imaginar, a prece, ela abre esses canais. Ele começou a observar com os olhos espirituais, né? Ao passar a observar com os olhos espirituais aquele momento, aqueles 20 minutos em que ele fazia aquele percurso, às vezes 30, dependendo do engarrafamento, né? Ele começou a observar quantas maravilhas o rodeava naquele curto espaço de tempo. Vejam, né? Como a oração fez essa diferença para ele. E ele começou a pensar, a refletir. Você está encarnado, né? Você está indo buscar seu filho. Que alegria no olhar deve ter seu filho para te encontrar. Imaginem, seu filho está numa escola. Imaginem, meus irmãos, né? Esse irmão chegar a essa conclusão, a essa reflexão no momento dele de impaciência e ele começar a pensar nesses fatores positivos. Ele está encarnado, ele estava indo buscar o filho. Que alegria deveria ter o filho ao olhar para ele, ao encontrar o pai, né? E o filho estava numa escola. Ele imaginava também, daqui a pouco eu vou estar
na minha casa, no meu lar. Eu tenho um lar. Olha que beleza, né? Então ele pensou: eu preciso agradecer por tudo isso, eu preciso valorizar tudo isso. E certamente, meus irmãos, aqueles 15, 20, 30 minutos ali se tornaram os mais preciosos do dia dele, da sua vida toda. Essa oportunidade de conversa, de escuta com seu filho, um momento ímpar. Aí, se por acaso continuar impaciente, claro, por quê? As circunstâncias à nossa volta, como a gente falou aqui, muitas vezes nós não conseguimos mudar, né? Aquele momento de engarrafamento, ele não vai conseguir mudar. Mas ele pode, naquele momento, enquanto ele não chega ao sorriso do filho, ele pode colocar uma palestra, ouvir uma música no seu carro, né? Então, a paciência é a ciência da paz. Essa paz que tem que estar dentro, né? E as primeiras lições dessa ciência, a ciência da paz, é que a paz não é algo a ser alcançado. Ela não é uma meta, uma conquista externa, uma conquista exterior. É a paz muito mais uma maneira de caminhar, uma maneira como nós caminhamos. É uma renovação ao olhar para a vida diariamente. Essa paciência que tem que ser inteira. A paciência é educadora da nossa alma, nos disse Emmanuel. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que nos permita ser pacientes, amorosos, não termos momentos de meia paciência. Sejamos inteiros, que aprendamos a ser inteiros. Que o Senhor Jesus nos abençoe a nos esforçar, que a paz da nossa Mãe Santíssima nos envolva a todos neste momento. Nós vamos orar, meus irmãos, e eu peço licença para fazer a oração que se encontra no livro Maria, Mãe de Jesus. Esta oração, meus irmãos, de Bittencourt Sampaio, oração de João de Deus. Ela é linda e eu vou dedicá-la aqui ao nosso querido amigo Flávio, que encontra-se em recuperação. Quero dedicar também à nossa querida irmã Rosilene, que está neste momento enfrentando as dores da desencarnação do seu irmão, e a todos que neste momento estão em sofrimento, em dores e aflições. Vamos fechar os olhos e pedir a nossa Mãe Santíssima junto à oração de João de Deus. Vamos orar. Vós, que sois a Mãe bondosa de todos os desvalidos deste vale de gemidos, Mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos do abismo tredo, dos males dos amargores, protegei os pecadores do degredo, no degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós, que sois Mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, Mãe bondosa.
Que assim seja, que a Mãe Santíssima esteja com todos nós, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que assim seja.